Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Vou dar aqui o vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vamos lá. Ele está me pedindo aqui o nome do meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados criado lá no meu MySQL? Não tenho, mas eu vou deixar o WordPress aqui para ver se ele consegue fazer. Qual que é a senha do meu banco de dados? Eu vou colocar como root. Qual que é o usuário, né? Qual que é a senha? Eu deixei também como root. O servidor é o localhost. Ele fala assim, qual que é o prefixo da sua tabela? Vou deixar o padrão, como WP underline. Aí ele vai criar WP post, WP taxonomia e várias outras tabelas que tem dentro do WordPress, tá? Vou enviar. Ó. Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. Isso indica que o seu usuário e senha estão incorretos. Ou seja, ele não conseguiu colocar o usuário e senha nesse arquivo. Vou ver, então, o que ele fez aqui nesse meu arquivo. Vou lá no meu arquivo e vou ver o que rolou. Então, estou aqui no meu servidor. Vou dar um ls aqui, -LA. Ele vai mostrar todos os meus arquivos. Ele mexeu num arquivo chamado wp-config. Vamos ver se a gente tem ele aqui. wp-config. Estou dentro do WordPress. wp-config, cadê ele? Não. Ó, eu não tenho, só tenho wp-config example. Então, eu vou criar o meu próprio wp-config. Com isso, o que eu vou fazer? Um cp do quê? CP significa cópia. Então, vou fazer uma cópia deste meu arquivo para este meu arquivo sem o ponto sample. Vou tirar o ponto sample. Agora eu criei um wp-config normal. Vou dar um ls, vocês vão ver, ls-la, eu tenho agora um wp-config. Eu vou mexer nesse wp-config manualmente, então vou fazer aqui um vim wp-config.php. Então vou mexer nele manualmente. Esse arquivo, ele tem os meus dados aqui, da onde fica o banco de dados, ó. Olha só que interessante. dbname, aqui. Então, eu vou colocar aqui o dbname como WordPress. WordPress. Esse vai ser o nome do meu banco de dados. O meu usuário vai ser o root. Eu estou usando aqui. A minha senha também vou deixar como root. Ok, opa. Root. O meu item é o localhost, o meu char7 é o TF8 que ele vai usar, e tá aí. Então, agora eu tenho meu arquivo configurado. Vou dar um ASCII, WQ. ASCII, WQ. Ok. Salvei o meu arquivo. Agora, eu vou dar um reload aqui. E, ó, vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, eu vou sair aqui, ó, e vou entrar lá no comecinho de novo. Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. Ou seja, ele ainda não consegue se conectar com o banco. Pode ser porque eu não tenha um banco de dados criado. Então, eu vou lá no meu MySQL, eu vou fazer lá um sudo mysql -u root. E aí agora eu vou fazer um create database mysql. Desculpa, MySQL não, WordPress. Que é o nome do banco de dados que eu dei. Criei esse banco de dados. Agora eu vou testar para ver se a conexão funciona. Reload. Ó, ainda não está funcionando. Ou seja, ele está tentando se conectar por localhost. Mas o acesso que eu dei foi o acesso através do meu IP. Eu dei esse acesso aqui, ó. Lá no meu MySQL. E ele não está conseguindo acessar. Então, ao invés de eu colocar o localhost, lá na configuração, eu vou colocar este IP. Só para a gente fazer o teste, porque eu liberei este IP. Esse item aqui do localhost, eu não terminei, não coloquei todos os itens bonitinho, não alterei a senha certinho. Eu fiz esse aqui. Então, eu vou tentar acessar por este IP, ao invés de localhost, tá? Vou lá. Ao invés de localhost, eu vou colocar o IP que eu liberei lá no meu MySQL.
que é o localhost, tá? Mas só não é com DNS. É só o IP direto. Salvei. Vou fazer o meu teste agora. Reload. Funcionou. Ah, Danilo, mas se eu quisesse deixar como localhost, eu poderia? Poderia. O que eu teria que fazer? Dar as permissões e os privilégios para localhost no meu MySQL. Então, ó, eu posso entrar aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz com Flush, etc. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu não consigo aumentar aqui no PPT, mas eu vou colocar aqui no meu VS Code aqui, ó. Aí. Ó. Então, ó, ao invés de eu deixar desse jeito aqui, ó, eu vou trocar para localhost, ó. Localhost. Tá bom? E aí eu vou rodar esses 3 comandos, só que eu quero aqui a senha como root. Root. Então, eu vou colocar esses dados aqui lá no meu MySQL. Vou mandar para vocês aqui também no chat, tá? Ó. Que aí, caso vocês queiram fazer depois como localhost, você já tem aí, tá? Beleza. Caso você da comunidade também não conseguir digitar isso daqui, tá, gente? E vocês quiserem esse arquivo, vocês podem mandar para a gente lá no Discord da comunidade, que aí a gente manda para vocês de volta, tá bom? Vou voltar aqui no meu terminal, colei, Enter. Agora eu tenho assim a root para localhost, tá? Vou sair, dei permissão lá no meu WordPress, né? Então agora, WordPress não, no meu MySQL, localhost, ESC, WQ. Vou testar agora. Não, WP config, erro, estabelecer conexão. Deixa eu ver de novo. Opa, foi dar errado. Localhost ele não conseguiu entender mesmo. Eu dei o flush para ele. Por causa da primeira senha que eu coloquei. Ele deve ter colocado a senha errada. Então, vou ter que fazer o seguinte. Está conflitando a senha que eu coloquei, que foi a primeira que eu digitei. Eu lembro que quando eu rodei a primeira vez do localhost, eu coloquei essa senha aqui, ó. Então, está conflitando essa senha com a senha root que eu coloquei. Como que eu posso fazer para resolver isso, para arrumar isso? Olha aí, aulão de SQL, hein, galera? Existe um select que você pode fazer no SQL, que você consegue saber todas as permissões que você deu nele. E aí, inclusive, apagar as permissões erradas, tá? Então, eu vou pegar aqui qual que é esse select aqui, ó. Assim a gente consegue ver quais são as permissões que a gente já fez, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Select, User, Authentication String, Plugin, Host, From, MySQL User, tá? Então, aqui é a tabela do MySQL e o usuário do MySQL. Vou rodar aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho aqui todas as permissões que eu já fiz. E, ó, eu tenho de root para este IP. Eu tenho de root para o padrão aqui que veio. Eu tenho MySQL System, tal. E os dos localhost, ó, esses 3 localhost, ele pode estar conflitando, ó. Eu tenho só de session aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu dar um select de novo aqui para mim. Eu tenho, nesse caso, de host do localhost, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, esses itens aqui podem estar conflitando. Então, esse root que eu coloquei pode estar conflitando com os outros IPs que eu fiz. Então, o que eu teria que fazer aqui para arrumar? Eu teria que deletar esta senha que eu já tinha colocado errada, e aí depois refazer essa senha. Então, eu tenho arquivos de cache aqui que estaria influenciando no uso do meu dado como localhost, tá? Eu não vou alterar isso aqui agora, porque a gente vai fazer outra instalação e etc., mas basta eu deletar a linha, usar um delete from lá, e aí eu deletaria a linha, tá? Então, é legal vocês saberem que a configuração que vocês põem. Como o foco aqui é o WordPress e não corrigir MySQL, então, eu vou voltar ao meu arquivo
deixando o IP 127.0.0.1. 127.0.0.1. Ok? Ele eu sei que está funcionando. E aí eu vou dar um reload. O WordPress vai parar na instalação. Ok? O que eu vou fazer? Colocar o título. WordPress, aula, comunidade, desafio, infra. Nome do meu usuário, eu vou colocar como Danilo. Senha, eu vou colocar aqui como Danilo mesmo. E aí eu vou confirmar que eu quero usar a senha fraca. Danilo, @ torne-se um programador.com.br, a minha senha, e vou instalar o WordPress. Está fazendo a criação das minhas tabelas e os meus dados. Pronto. Agora eu tenho o WordPress instalado.